O Nubank está saindo da Bolsa Brasileira e se você lá atrás optou pelo pedacinho do Nubank, você vai ter que tomar uma decisão sobre o que vai acontecer com ele. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje, então, vamos falar sobre Nubank, né? O que está acontecendo ali com um pedacinho, o que vai acontecer de agora para frente. Bora lá? Então, para a gente entender um pouco do contexto, né, do que está acontecendo, lá em dezembro de 2021, o Nubank abriu capital, ou seja, né, passou a ser negociado em bolsa, abriu ali para outras pessoas investirem nas ações do Nubank e, com isso, eles criaram o programa Nos Sócios, que foi algo realmente inovador ali, novo, muito novo no mercado mesmo, de que eles deram para todos os clientes do Nubank que quisessem, né, a possibilidade ali de ter um pedacinho do Nubank. E aí você precisava ser um correntista ativo, né, nos últimos períodos lá, num mês antes, uma coisa assim, ter feito alguma transação lá dentro. E aí te dava a opção de você optar por ter ali esse pedacinho ou não. O pedacinho era um BDR, né? E isso porque as ações do Nubank, desde o início, foram listadas na Bolsa de Nova York, então uma bolsa fora do Brasil, né? Eles, na verdade, abriram capital lá fora. E aqui no Brasil, eles abriram nessa opção de BDR. BDR significa Brazilian Depositary Receipts. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. E se você quiser, eu vou deixar no final desse vídeo aqui também o link para vocês irem lá ver. Mas de qualquer jeito, né, eles abriram o capital lá fora e deram essa possibilidade aqui. Então, eles mesmos abriram o capital também aqui no Brasil por meio desse BDR, né? Então, o BDR é uma forma de investimento que te dá direito às ações lá fora, mas não é a ação diretamente, assim. No outro vídeo eu falo mais no detalhe. Mas, de qualquer jeito, então, eu tinha essa possibilidade. Cada BDR valia 1/6 de uma ação lá fora. Então, um BDR não equivale a uma ação, ele equivale a 1/6 de uma ação negociada lá na Bolsa em Nova York. Aí depois, para quem optou por receber esse pedacinho, né, esse pedacinho ficou 1 ano travado, então apesar de você ter optado, demorava mais 1 ano para você de fato ter direito a ele e inclusive ter que declarar ele ali na sua declaração anual de imposto de renda. E então isso foi ali em dezembro de 2022, quem tinha de fato optado pelo pedacinho já teve que dizer se queria receber o pedacinho em si ou se queria receber o dinheiro equivalente a um pedacinho. E aí, então, eles tinham colocado, né, o BDR aqui no Brasil como essa opção que a gente chama de BDR nível 3, que é de fato o patrocinado, né? O Nubank em si participa da colocação no mercado desse BDR. E agora o que vai mudar é que não vai ser mais nesse formato. O Nubank vai sair da Bolsa Brasileira, no sentido que eles em si vão fechar o registro, né, deles aqui com a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e vai ser agora uma outra instituição que vai fazer isso por eles. Por isso que a gente fala que o BDR vai passar do nível 3 para o nível 1. Então, ao invés de ser o próprio Nubank, o responsável pelas suas ações, que vai ter ali os seus acionistas ali por meio do BDR, a gente vai ter uma outra instituição, se eu não me engano é o Bradesco. É como se o Bradesco lá fora, ele tivesse as ações e aqui no Brasil, ele traz no formato de BDR falando que quem tem aqui no Brasil, né, esses recibos de depósito de ação, é como se eles garantissem que lá fora eles têm essa ação equivalente a esse recibo, mais ou menos isso. Mas com isso, eles também divulgaram que eles iam sair da Bolsa do Brasil. E agora a gente tem mais informações sobre isso e chegou o momento de fato, optar ou não por ter o pedacinho, né, ter o BDR, mudando a opção ali do nível 3 para o nível 1.
E aí, então, o que acontece, né? Eles vão sair da nossa bolsa, vai ter uma outra instituição que vai ter esses BDRs, né? Que vai ser responsável por essa transação. Então, vai mudar o BDR do nível 3 para o nível 1. E você, como detentor do pedacinho, vai precisar tomar uma decisão em cima disso. Se você vai querer ou manter o pedacinho, né, mudando o formato, ou vender esse pedacinho e receber o dinheiro referente a essa venda. Se você opta por manter o pedacinho, você tem duas opções. Ou você recebe a ação de fato lá fora do país. Então, para isso, você vai ter que ter uma conta em corretora lá fora, né? Uma Avenue, o Inter, né? Agora tem uma opção de conta lá fora. Tem a Nomad também. Então, ou você indicaria uma corretora para a qual eles vão fazer essa conversão e vão te dar para cada BDR 1/6 de uma ação, né? E aí você vai ter lá o dinheiro lá fora diretamente. Ou você vai optar por manter como um BDR, então aqui o dinheiro no Brasil, mas num outro tipo, né, que vai mudar do nível 3 para o nível 1, como eu já falei. Você tem um período desde semana passada, né, de 13 de julho de 2023 até 11 de agosto de 2023, para tomar a sua decisão se de fato você vai continuar sendo um acionista do Nubank em algum formato ou se você vai deixar de ser e vai receber o seu dinheiro de volta. Se você não se posicionar, o seu pedacinho vai ser vendido. Você vai receber de volta o dinheiro de acordo com o preço de venda que for vendido ali no momento que finalizar esse período que você tem para optar por continuar ou não com eles. Para se ter de referência, né, eles colocam até no documento da informação relevante que eles divulgaram, que o preço médio do BDR nos últimos 12 meses foi de 4,33 por BDR, né, R$ 4,33, e o da ação como um preço médio ficou em $5. Então, né, se você for receber em dólares, um BDR vai ser 1/6 desse valor. Se for receber em real, vai receber ali mais ou menos esse 4,33, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, né? Porque aqui eu peguei até os dados, na semana agora do dia 14 de julho, o BDR fechou valendo R$ 6,17. Mas para a gente ter até uma referência, né, esse mesmo BDR, lá em dezembro de 2021, quando eles abriram o capital, valia R$ 11,50. Então, a gente teve uma desvalorização nesse período de 46,35%. A ação passou a valer quase que metade ali, chegou a valer até menos, né? Em 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, então, será que vale a pena manter esse BDR e mudar o tipo dele, aceitar essa mudança? Será que vale a pena passar a ter uma conta em corretora lá fora para poder receber a ação em si? Será que vale a pena simplesmente não optar por nada ou falar para eles que está optando por receber o dinheiro? Eu acho que no final essa decisão é muito pessoal, mas da forma como eu vejo apesar da ação ter se desvalorizado nesse 1 ano e meio, quando a gente está falando de ações, a gente tem que olhar para um longo prazo, médio a longo prazo, assim. Eu não acho que vale a pena investir numa ação para considerar ficar nela menos do que uns 5 anos, assim, de preferência 5, 10 anos. Considerar que isso não é um ganho que você vai ter ali num curto prazo, que pode ser que ele venha, mas aqui você está investindo num negócio, né? Se você estivesse abrindo sua própria empresa, talvez você não vai ter retornos tão relevantes num curto prazo, ali em 1 ano. Isso não quer dizer que você vai desistir do negócio. Então, eu gosto de investir na ação, eu sigo o esquema buy and hold, que a gente chama, né? Então, que é investir e deixar. Eu invisto em boas empresas, que eu acho que vão ter valorização ao longo do tempo, e eu vou ganhar à medida que a empresa ganha também. Não é em uma especulação de mercado ali, uma notícia saiu, sobe e desce, isso gera muito mais estresse do que retorno financeiro de fato. Então, assim, eu considero o Nubank um bom banco, né? Uma instituição muito inovadora ali, acho que não dá para considerar mais que é uma startup, mas ainda
investe muito pesado, né, em crescimento, em inovação, na operação deles. Isso faz com que eles tenham prejuízo, historicamente, né, ao longo do tempo. O prejuízo vem diminuindo, mas eles continuam tendo. Eles continuam investindo muito para crescer a base de clientes. Tiveram alguns problemas ali nos últimos tempos de aumentar o número de clientes que não estão pagando no momento certo, mas enfim, eu vejo muito potencial. Só que assim, você tendo uma ação, ou na verdade ali um BDR, né, que na verdade é um sexto de uma ação, não é isso que vai fazer diferença nos seus investimentos, assim, né? Se você tiver só isso e não tiver tendo mais nada de investimentos, aí talvez é mais simples simplesmente receber esse dinheiro de volta, porque mesmo que a empresa multiplique o valor dela 5 vezes, isso ainda não vai ser um ganho relevante. Então, eu acho que pode valer a pena você manter esse BDR ali à medida que você acredite no Nubank, tenha até intenção de investir mais nele, se for o caso, para optar, né, na outra opção ali, né, que era ter a ação lá fora. Eu de forma alguma abriria uma conta numa corretora lá fora para se ter um sexto de uma ação, né? Então, de novo, se você quiser investir em mais coisas, investir mais no Nubank lá fora, ou investir em mais ações, ou já tem uma conta lá fora e quer optar, acho que pode fazer sentido. Mas fora isso, assim, eu acho que talvez não vale a dor de cabeça. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, que é muito importante para o canal, e me conta aqui, caso você tenha esse pedacinho do Nubank, o que você vai fazer, né? Se você vai vender ele, aceitar a venda e receber o dinheiro, se vai optar pelo BDR nível 1 ou pela ação lá fora. Me conta aqui que eu quero saber. Obrigada, investidores, e até a próxima!